Em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado, esses dias. E assim, eu já digo logo a vocês que nós vamos começar hoje, tá? Até porque são algumas coisas. E eu acredito, para não me estender tanto, nós não vamos finalizar hoje, né? Apesar que nós temos as quartas-feiras do mês de setembro, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar ministrando a sua vida em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar específico para que o Senhor fale conosco. Na realidade, que nós tenhamos discernimento para ouvir a sua voz. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Obrigada porque o Senhor que nos trouxe até aqui, a tua palavra diz que teu é o querer também como efetuar. Então nós entendemos, Deus, que antes mesmo de nós desejarmos estar aqui, o Senhor já desejava. Rogo a ti nessa noite para que tenhamos ouvidos sensíveis, ouvidos de filhos e filhos obedientes à tua voz. Nos faz entender o que é a verdadeira liberdade, Senhor. E sobretudo, Deus, nos faz desfrutar dela, Pai, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu comecei o culto nessa noite lendo o versículo, e eu queria que você lesse comigo agora também, Gálatas 5, versículo 1, vai ser a nossa introdução. Ele não é nosso texto base nessa noite, mas é a nossa introdução. Na realidade, ele é o princípio de todas as coisas, né? Isso aqui é uma verdade para a sua vida. A fé, eu acho interessante porque às vezes a gente acha, né? Eu acho interessante que às vezes a gente acha que a fé é algo que vai ser ainda idealizado, algo que vai ser criado. Queridos, a fé nada mais é do que o fato. Ou seja, já existe antes de você, existe antes de você acreditar. A fé é algo já consumado, amém? Quando a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que eu espero, é sinal de que antes de você esperar, aquilo já espera por você primeiro. Olha que coisa extraordinária. Fé é isso, fé é algo que já aconteceu, já é real. O Senhor já consumou isso para as nossas vidas. E Gálatas 5, versículo 1, na realidade, o primeiro diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, foi assim que Cristo nos libertou, né? Agora, e aí, meu Deus, esse fechamento aqui é que é extraordinário. Cristo nos libertou. Então, meu amado, se você crê e você sabe que Cristo te libertou, permaneça livre. Não volte, como diz aqui, não volte a agir como se fosse escravo. Não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Porque o fato é, Cristo te libertou. Amém? E a gente vivendo isso aqui, crendo nisso aqui, eu quero dizer para você que muita coisa na sua vida, se você entender isso, você vai começar a dizer assim: nossa, tá, então é por isso que eu realmente ainda vivo assim. É porque eu sou livre, só que eu me coloquei como escravo. Eu ainda ajo, né, como um escravo. Ou seja, eu não estou vivendo a verdadeira liberdade, aquela que Cristo conquistou para mim. Então, nessa noite, sabe qual foi o outro texto da palavra de Deus ao qual o Senhor me lembrou? Foi o texto do filho pródigo. Todo mundo acredita que é uma história bastante conhecida. A gente aprende desde criancinha no ministério infantil, ou então você já viu em algum daqueles desenhos, né, que passava, não sei se você lembra disso, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, alguém já compartilhou com você a história, né, a parábola, porque toda parábola para nós é um ensino, né? Jesus trouxe as parábolas para nos trazer um ensino. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco de alguns princípios, algumas lições, melhor dizendo, que o Espírito Santo ministrava sobre o filho pródigo. E aí você vai dizer: pastor, o que é que tem a ver liberdade com o filho pródigo, se o filho pródigo foi aquele que abriu mão da sua casa e foi morar distante, aquela coisa toda. Eu quero que você entenda nessa noite que existe a liberdade verdadeira, e existe a falsa liberdade, certo?
Infelizmente, existem algumas pessoas que estão vivendo ainda hoje, nos dias atuais, uma falsa liberdade. E quem sabe, em alguma área da sua vida, você descobre nessa noite que você está vivendo uma falsa liberdade. Livre você já é, mas você ainda está condicionado a algumas situações. Então, primeira coisa nessa noite, o que é liberdade? Né? Porque eu falei tanto aqui, você é livre, Jesus foi para a liberdade que Cristo te libertou. O que é liberdade? Amados, liberdade é o direito de você agir segundo a sua vontade. Oxe, mas a Bíblia não disse que eu devo viver, não disse assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus te deu o livre-arbítrio de escolher viver a tua vontade baseada no que você quer, ou se você quer que a sua vontade seja a vontade de Deus. Amém? Ele já coloca dizendo assim, olha, a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a tua vida. Por quê? Porque eu sei o que você enfrentou, eu sei o que você enfrenta hoje e eu sei o que você vai enfrentar amanhã. Então, se você quiser viver a minha vontade, eu garanto para você que a minha vontade para a sua vida vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Então, ele te deu uma escolha. Amém? Você é livre, já começa daí a tua liberdade. Você é livre para escolher o que você vai viver. Você é livre para escolher se você vai viver escravo. Você é livre para escolher se você vai viver livre, porque você já é livre. E você é livre para escolher o que você vai viver, se você quer viver a tua vontade ou se você quer viver a vontade de Deus. Mas ele deixa bem claro, a minha vontade para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? E ainda diz mais, a liberdade é o direito de você agir segundo o seu livre-arbítrio, ou seja, segundo a sua escolha, desde que não prejudique outra pessoa. Aí interessante que nessa hora os do contra, porque existe, gente, existe time para tudo, né? E existe o do contra. O do contra já está se debatendo aí, já está dizendo assim, gente, então isso não é liberdade. Se eu não posso prejudicar ninguém, isso não é liberdade. Meu amado, onde é que liberdade é prejudicar outra pessoa? Eu quero que você entenda nessa noite que a verdadeira, porque eu disse, né, existe a falsa liberdade, a verdadeira liberdade, ela consiste em responsabilidade. E nessa noite a gente vai ver a diferença entre liberdade e a falsa liberdade. E eu vou dar um nome para a falsa liberdade, que é a libertinagem nessa noite. Porque existe outra falsa liberdade também que eu vou falar na próxima quarta-feira. Que eu vou falar do outro filho, não do filho pródigo, mas do filho que ficou em casa, o outro filho que ficou em casa, né? Então, entenda nessa noite que a verdadeira liberdade, ela te traz responsabilidade. Amém? Responsabilidade, amor de verdade ao próximo. Primeiro, ela te faz amar a si mesmo. Porque assim, quando a gente vive a falsa liberdade, a primeira pessoa prejudicada somos nós. Porque os primeiros a se ferirem somos nós. Você vai ver isso com o próprio filho pródigo, né? No livro de Lucas, abra aí sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 15. O que eu acho interessante é que começa a parábola, essa parábola ela começa aonde? Numa família, onde nunca acontece problema, né, em família. Porque família é perfeito, né, gente? É um ambiente extraordinário, não tem problema em família, né, queridos? Então, olha só, olha onde começa tudo isso aqui. Começa com uma família, né? Se está aqui o pai, se está aqui o filho e tal. E eu quero, como eu disse, a parábola ela é uma comparação, para que você, ao entender a parábola, você vai entender a sua vida, certo? Você vai trazer um contexto para a sua vida. Então, olha só, a parábola começa, Lucas 15, é a partir do versículo 11, mas vamos aqui, ó. Para explicar ainda melhor este assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai, olha quem foi que disse, o novo, o mais jovem, e tudo tem um porquê. Quando o mais jovem disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Em outras palavras, era como se esse filho tivesse dizendo assim, pai, eu quero minha liberdade. Pai, eu quero ser livre. Olha esse termo, a falsa liberdade. Você vai entender isso, né? Pai, eu quero ser livre, eu quero a minha liberdade. Interessante que o pai,
Por quê? Lembra que eu falei lá no início? Você tem livre arbítrio. Não foi uma escolha? O pai sabia que não ia dar certo. Eu tenho certeza que o pai, no decorrer, estava lá explicando para os filhos. O pai sabia que não ia dar certo, mas era porque era o que o filho queria. Ele disse, eu quero logo a parte da minha herança. Eu não tenho direito? Eu não tenho direito? Eu quero que você entenda nessa noite. Você tem direito. Amém? Você tem direito a tudo que o pai tem, porque você é filho. Isso já começa lá da tua origem, lá da criação mesmo. Você tem direito. Só que você precisa também entender que o teu direito consiste em fazer direito. Amém? Não é ter direito e fazer errado, gente. É ter direito e fazer da forma correta. Só que aí o filho mais novo, ele pede o quê? Ele diz, quero a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Aí olha só, é incrível porque foi o novo, né? O mais moço. O mais moço, ele representa aquela pessoa que há pouco tempo descobriu tudo que o pai tinha para oferecer, sabe? O filho mais moço representa aquela pessoa com pouca experiência, que resolve resolver a crise fora e não dentro de casa, sabe? Porque todo mundo tem crises, todo mundo tem dores. Então, o filho mais moço, ele representa aqui aquela pessoa com pouca experiência, né? Que não teve tanto oportunidade com o pai, né? E fica naquela crise, não sabe se quer ficar dentro ou se quer ficar fora. É aquela história, né? Então, o que é que ele decide? Ele decide, eu quero a minha liberdade, eu quero viver isso aqui lá fora, eu quero ver como é que é lá fora, né? Mas antes de tudo, engraçado, né? Quer viver lá fora, mas quer levar o que tem dentro, né? Porque ele não chegou e disse assim, pai, eu quero viver minha vida lá fora, não precisa me dar nada, eu vou construir minha vida. Eu quero minha liberdade, eu vou construir minha vida. Não, Nanina, não. Ele disse, eu quero o que eu tenho direito. A gente sabe que no Senhor a gente tem. A gente sabe que somos filhos e o Senhor nos dá. Só que a gente, infelizmente, às vezes não vive da forma correta. Não vive a verdadeira liberdade, né? Então, o filho mais novo aqui diz, eu vou sair, mas eu quero o que eu tenho direito. Porque eu sei que o que eu tenho direito é bom. Só que aí a falsa liberdade te faz usar o que é bom da forma errada. Fora da vontade, fora do centro, com pessoas erradas e principalmente em ambientes errados. E a gente já viu que a coisa certa, na hora errada, é a coisa errada, né? A gente já viu aqui que bênção antecipada não é bênção, é maldição. A gente viu aqui que antes da bênção vem o quê? O princípio. Qual era o princípio aqui? Os filhos só tinham direito de realmente usufruir. Eles viviam dentro de casa. Tudo que o pai tinha, isso a gente vai ver cenas para os próximos capítulos, que era o filho mais velho, você vai entender isso. Tudo que o pai tinha, eles tinham direito também, eles poderiam usufruir ali. Só que o que é que o filho quis? Ele quis ter direito àquilo ali fora. E a gente sabe que o termo herança já está dizendo. Você só tem direito à herança quando já não tem mais a maior autoridade, a paternidade. Então não era hora. Vocês estão me entendendo? Não era hora, não era aquele momento. Eu quero dizer para você que você é livre dentro da presença de Deus. Amém? Você é livre dentro de casa. Amém? Você é livre dentro de casa. Você não precisa ir lá fora para experimentar nada, não. Você é livre. E na realidade você vai entender. Ai, gente, como isso é forte. Eu confesso para vocês que eu estou aqui com temor e tremor diante de tudo aquilo que o Senhor ministrou através desses versículos aqui. Então, como eu falei para vocês, o filho representa aquele que conheceu ao Senhor, né? Vamos dizer assim, aqueles... Se a gente fosse numa linguagem bem... Um novo convertido, digamos assim, uma pessoa com poucos anos na fé. Claro, tem aqueles que já resolveram suas crises dentro. Tem os novos na fé tentam resolver suas crises fora. E tem aqueles que ainda estão aqui, ainda estão vivendo a crise, porque não tomaram posse da sua verdadeira liberdade. Mas aí vamos lá, e olha só o que aconteceu. O que foi que ele fez? Poucos dias depois que ele pegou o dinheiro, que era dele, era direito dele, mas não era a hora. Você está entendendo?
Era dele, mas não era a hora. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante. Eita, aí é que começa, né? Olha a falsa liberdade, né? Ele trocou, na realidade, a liberdade pela libertinagem. E aí começou a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a verdadeira e a falsa liberdade, que é essa questão aqui, o se distanciar, né? Olha só o que ele foi fazer. Ele foi para distante do Pai. Ele foi para distante da verdadeira liberdade. Ele foi. Como é que a pessoa vai para distante de quem nos entregou algo? Tipo, tu recebe a bênção. É por isso que está errado, gente. Como é que pode? Eu recebo a bênção. Fui lá no meu pai. Pai, eu quero. Aí o pai faz o quê? Toma. Aí depois que você recebe, você faz o quê? Tchau. Obrigada. Gente, isso já prova uma quebra de princípio. Falta de honra, falta de gratidão. Isso já mostrava que a coisa não ia dar certo. Como é que tu recebe algo de alguém da fonte e vai desfrutar fora da fonte? O pai nem direito teve de vivenciar nada com o filho. O filho não disse, pai, olha, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vamos viajar, vamos ficar uns dias juntos, vamos fazer isso. Não, a Bíblia diz, e ele foi para distante do Pai. E aí eu quero te dizer nessa noite algo muito forte que o Senhor ministrava ali, naquela cadeirinha. Essa palavra foi preparada antes, mas eu estava ali, naquela cadeirinha, na hora do louvor. Não sei se alguém que não estava prestando atenção no louvor, prestou atenção que eu parei de louvar, peguei a caneta e fui escrever, porque foi aquilo ali, quando eu estava ali, que o Senhor ministrava ao meu coração. O Senhor disse, não existe liberdade fora de Cristo. Não existe liberdade fora de mim. Não existe liberdade distante do Pai. Não existe liberdade distante da presença. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para mim, para você nessa noite que aqui está comigo, quanto mais distante do que te liberta, mais próximo do que te aprisiona. Aquele filho, ele estava indo simplesmente para uma falsa liberdade. Ele estava saindo da liberdade e indo para aquilo que ia aprisionar a vida dele. Meus amados, olha que falta de princípio, você pegar a bênção e ir para distante do abençoador, do galardoador, daquele que te abençoou. E foi o que aconteceu aqui. Essa é a falsa liberdade. Mas tem mais. Vocês acham que para aqui é? Para nada. Olha só, isso é princípio para nós sendo liberado nessa noite, por isso que está aqui. Então ele viajou para uma terra distante. Não, distante, né? Porque se meu pai vê que eu estou gastando isso aqui, com esse coisa que não tem nada a ver, eu já vou escutar besteira, né? Aí olha só. E ali, gente, meu Deus. E ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Lembra que eu falei para a gente no início que a verdadeira liberdade traz o quê? Responsabilidade. E distante da verdadeira liberdade, esse filho aqui diz que ele gastou todo o dinheiro de forma irresponsável. E sabe qual era a coisa que o Senhor ministrava também? Porque assim, vamos pegar esse dinheiro, eu quero, como é uma parábola, é um comparativo, vamos pegar esse dinheiro aqui como seus dons, seus talentos. Quantos talentos você descobriu, foi moldado na presença de Deus? Quantas pessoas descobriram que sabiam tocar perfeitamente, que eu quero dizer assim, que tinha o dom de tocar, que tinha o dom de cantar, que tinha o dom de pregar, que tinha o dom de aconselhar. Aí chega um momento que faz assim, ó, pai, eu vou pegar esse dom, esse talento que eu descobri aqui em casa, porque a gente só descobre os nossos dons diante daquele que nos entrega, amém? Aí você pega isso aqui, aí vai aonde? Gastar aonde? Fora. No final você perde. Por quê, queridos? A Bíblia diz que ele gastou tudo de maneira irresponsável. E no Senhor, seus dons não se perdem, eles se multiplicam. Fora da presença de Deus você perde. Na presença de Deus você multiplica. Por quê? Porque outras pessoas vão recebendo, outras pessoas vão... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu digo com convicção. O que eu tenho mais ouvido ultimamente,
Isso pessoas próximas, como pessoas, como testemunhos, e vocês vão ver muitos. Nós estamos em tempos que muitas coisas vão acontecer. Isso é o que a palavra nos garante. Pessoas que estão aprisionadas porque estão vivendo seu talento fora da presença de Deus. Queriam verdadeiramente voltar para casa, como diz a palavra, voltar para a casa do Pai. Mas não tem como, porque está preso. Porque ganhou uma multidão de pessoas. Recentemente eu escutei um dos maiores YouTubers de todos os tempos. E ele dizia assim, eu queria parar, mas eu não consigo mais porque se tornou uma coisa absurda. E se eu parar de fazer o que as pessoas querem, eu vou ser apedrejado por elas mesmas. Então, olha só a que ponto chegou, queridos. Para você ter noção. Que aquilo que você achava que era a sua verdadeira liberdade, não, volto a dizer, não existe liberdade fora de Cristo. Amém? Porque se foi Ele que conquistou a liberdade para você. E amada, eu não estou falando de instituição não estou falando de igreja não, estou falando de presença, estou falando de Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando de comunhão. Eu não estou falando para você se prender a simplesmente... Até porque está errado você se prender. Recentemente eu tive uma reunião aqui com os meus cooperadores e eu falava sobre eles. E eu falava a eles, eu estava dizendo... Em nome de Jesus, nós não somos igreja para viver um clubinho e só a gente se conhecer aqui, não. A gente é igreja para o bairro conhecer. A gente é igreja para a cidade conhecer. A gente é igreja para fora. A gente é igreja para sarar. A gente é igreja para curar. A gente é igreja para multiplicar os nossos talentos. Não é para vir para cá simplesmente fazer alguma coisa, não. A gente está vindo aqui receber alimento, mas para alimentar quem está perecendo lá fora. Sabe o que está acontecendo? E isso a gente vai falar na próxima quarta-feira, porque existem muitos filhos que estão entendendo também a falsa liberdade da seguinte maneira. Estão aprisionados dentro de casa. A casa é a liberdade e estão aprisionados dentro da própria casa. Estão deixando de multiplicar seus dons, seus talentos dentro de casa. Estão condicionando. Enquanto uns estão querendo viver lá fora, outros estão morrendo dentro. Nós somos chamados para sermos tratados dentro e transformar fora. Amém? Isso é igreja, isso é eclesia. Mas para você transformar lá fora, você precisa ser tratado dentro. Não existe isso. Não existe isso de querer receber do Senhor e usufruir fora da presença dEle. Vai, sabe sinal de Wi-Fi? Você está lá dentro da tua casa, né? Aí o telefone pega perfeitamente. Tem que ser, as parábolas de hoje em dia tem que ser na tecnologia, né, Diego? Porque tem mais essas coisas. Agora a gente tem que falar, né? Então, sabe o sinal do Wi-Fi? Que você tem lá a senha, bonitinho, o teu telefone pega perfeitamente, né? Agora, vai para distante de casa, o que é que acontece? O que é que acontece com a conexão? Cai. Acaba. Você precisa estar na fonte. E a questão desse filho aqui, infelizmente, foi essa. Foi receber dentro para gastar errado lá fora. Para gastar, digamos assim, de forma irresponsável lá fora. Mas aí a palavra de Deus, que é extraordinária, né, maravilhosa, olha só o que é que ela diz aqui. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra. Aí ele começou a ver, né, que aquilo que ele achava que o problema era dentro, na realidade era onde? Era fora. Ou seja, a gente não só tem problema... Gente, a gente não foge dos problemas não, gente. A gente resolve. Tá entendendo? Porque às vezes você tem um problema dentro de casa e você acha que o problema é só na tua casa. Você acha que a família do vizinho não tem problema, que a família... eu queria morar na casa de... Eu queria ter o pai de João, eu queria ter a mãe de João. Eu queria ter a vida de João. A vida de João é perfeita. Olha a minha... Amado, se o problema não for resolvido em você, para onde você for, você pode ir para a família perfeita, você desperfeita a família. Está entendendo? Por quê? Porque se você não se resolver, e Cristo é a solução para os problemas, amém? Amém, igreja?
Então, e é em Cristo. Se é em Cristo, olha, se foi Ele que conquistou a liberdade, então fora dele não há liberdade. Se é Ele que resolve nossos problemas, se Ele é a solução, né? Jesus Cristo é a solução, fora dele não tem solução. Não é verdade? E aí o que aconteceu aqui? O filho viu que o mundo, a terra, ele disse, pelo amor de Deus, eu achava que o problema que eu tinha era em casa. O mundo está passando fome. A Bíblia está dizendo aqui que houve uma fome geral. E ele não tinha mais nada. Ele não tinha nada fora. Mas dentro de casa tinha. Quando eu falo casa, eu quero dizer da presença. Eu quero falar do lar, da primeira família que o Senhor te constituiu. E a Bíblia diz... quando o dinheiro dele acabou, então uma grande fome se espalhou e ele começou a passar necessidade, coisa que ele não passava dentro de casa, porque dentro de casa o Senhor supria as suas necessidades. O que é que a Bíblia diz? Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Quem está dizendo isso é a palavra, é a Bíblia de Deus. Se isso não está acontecendo na minha vida, eu não estou sendo esse justo. Eu não estou sendo essa pessoa. O Senhor disse que supriria todas as minhas necessidades. Então, amém. E aí ele viu que o problema, como eu disse, não era dentro. Não era só dentro, porque eu não estou aqui para dizer que não tem problema dentro. Eu estou dizendo que o problema não era só dentro. E para a gente encurtar e finalizar, foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Meu Deus, olha só. E este mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. Até aí, era um trabalho. Estava se reconstruindo, um trabalho digno. Todo trabalho, olha só, mas olha os detalhes. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas nem isso lhe era dado. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser cabeças e não caudas. A Bíblia diz que nós somos chamados para dominar. A Bíblia diz que nós somos chamados para cuidar dos animais. A Bíblia diz que até os animais são dignos de cuidado. E distante da presença, de forma irresponsável, com a falsa liberdade, nem sendo cuidado como um porco, com licença da palavra, esse homem estava sendo aqui. Porque nem direito a comida do porco ele estava tendo. Olha o nível que a distância da presença leva uma pessoa. Até que ponto, quando ele finalmente voltou ao seu juízo, ou seja, quando ele se tocou, né? Ele disse assim, meu, o que eu tô... Sabe quando dá um estalo na sua... Porque tem gente, aqui mostra uma pessoa que teve um estalo para a vida, mas tem gente que continua assim, ó, que cauteriza, que disse, como, isso é Gálatas 5, ó, o Senhor foi para a liberdade que Cristo te libertou, portanto não volte a ser escravo. O filho era livre, agora estava sendo escravo. Olha a situação. Então, quando ele finalmente voltou ao seu juízo, e eu espero em nome de Jesus, que haja esse estalar sobre áreas das nossas vidas. Amém? Porque possa ser que você diga assim, não, pastora, jamais eu estaria vivendo uma situação, que história interessante, né? Eu estar aqui nessa noite escutando isso aqui, muito interessante. Já ouvi várias vezes, tem coisas que você falou aí que até então eu não tinha escutado. Queridos, às vezes tem áreas da tua vida que você está vivendo isso aqui. Isso pode ser um relacionamento errado, isso pode ser um negócio errado, isso pode ser uma vivência na própria família errada, isso pode ser um comportamento que você está tendo. E quando você está assim, e a minha oração, eu comecei orando para mim, para você, para nós todos, é que haja esse destravar nas nossas mentes, haja essa decisão da gente se posicionar e dizer assim, eu sou livre. Como é que eu vou me permitir viver uma cena dessa? Como é que eu vou me permitir me igualar dessa forma? Ou me rebaixar dessa forma? A Bíblia diz que os humilhados pelo Senhor serão exaltados por Ele. Agora, me permitir ser humilhado pelas pessoas.
Dessa forma? Minha gente, meu Deus, eu não sei vocês. E diz, quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Sabe o que ele disse? Ele disse, meu Deus, eu sou filho. Olha o que eu estou falando, meu pai cuida tão bem, até os servos são bem cuidados. Olha quem eu era, olha o lugar que eu abri mão. E aí ele diz, eu vou para casa. Que nessa noite, em nome de Jesus, você possa dizer, eu vou para casa. Amém, querido? Não fique distante não, porque distante é disso aqui para pior. Seu lugar é em casa. Seu lugar é na presença. Seu lugar... Ah, pastora, mas a Bíblia não diz que a gente tem que deixar a nossa... A Bíblia também não fala que a gente tem que deixar a nossa parentela e constituir uma nova família. Uma nova família, e isso está certíssimo, dentro da presença. Dentro da casa, são sequências, é na hora certa. A Bíblia não está falando que estava errado ele ter gastado dinheiro, mas a hora que ele decidiu gastar o dinheiro, a forma como ele decidiu gastar o dinheiro. Vai ter a hora dele sair de casa e constituir sua nova família? Vai, mas tudo tem seu tempo, porque bênção antecipada é maldição. Entendemos, igreja? E diz, eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi, olha a situação. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Ele reconheceu aqui que estar na presença do Senhor valia a pena de qualquer forma. Está na presença do... Porque isso aqui é uma parábola, é um comparativo, né? Não importava o lugar, o que importava era estar perto do Pai. Você está entendendo isso? Mas eu quero dizer para você que a tua posição de filho não é de merecimento. Ele disse assim, eu não mereço ser chamado seu filho. Ninguém merece, queridos. Nós não merecíamos isso. Isso aqui se chama graça. E o que você não pode fazer é desperdiçar essa graça. O Senhor diz, há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para você. Eu não te chamei por acaso. Eu não te constituí meu filho por acaso. Há um lugar na minha mesa para você. Não se permita mais se colocar numa posição ao qual não é sua, a qual eu já tinha te tirado. E voltar a isso. Eu espero que nós sejamos aqueles nessa noite que dizem, como a palavra do Senhor diz, porque eu tenho entendido isso. A palavra do Senhor diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que não precisaram ver para crer, mas isso é em tudo. Infelizmente, como eu disse que tem um time de tudo, né? Vai ter o time que vai dizer assim, tá, eu quero ver se distante do Pai é tudo isso que a pastora está dizendo mesmo. Não pague para ver, meu querido. Ninguém aqui está profetizando a dificuldade sobre a sua vida, não. Pelo contrário. Nós estamos aqui para dizer para você que há um lugar à mesa com o Pai. Que você tem direito em casa. E que tudo que é do Pai é seu também. Tudo é do Pai, é seu. Amém, querido? Não seja o Tomé, então. Não, deixa eu ver, realmente não. O que foi que o Senhor disse para Tomé? O Senhor disse, ó, Tomé, feliz é você. Eu acho linda essa conversa que Jesus tem com o Tomé. Porque Jesus diz assim para Tomé, tá, Tomé, você foi agraciado. Porque você precisou tocar em mim para saber que era eu mesmo. Mas mais feliz do que você são aqueles que não precisaram ver e já acreditaram. Sabe? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, porque vai ter aqueles que vão tocar, vão ver, e ainda assim não vão aceitar. Não vão acreditar. Vão pagar para ver. Mas eu quero dizer para você, se você foi esse filho que agiu precipitadamente, seja em qualquer área da sua vida, o Senhor diz para você nessa noite, não é por merecimento, é por graça. Eu amei você primeiro.
Eu amei você quando você ainda era pecador, porque eu sabia o que você poderia ser em mim. Agora, fora de mim, nada a gente pode fazer. Então, fique de pé no seu lugar nessa noite, porque você tem direito a essa liberdade. Amém? Você tem direito de sentar à mesa, você tem direito. A única coisa que você precisa nessa noite é dizer assim. Não precisa dizer eu não mereço, porque ele sabe que a gente não merece. É graça. A única coisa que você precisa é dizer assim, pai, eu quero voltar para casa. Você que está em casa aí, eu quero dizer para você que sua casa não é somente esse estado aí, não. A sua casa é a presença de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que você tem direito a estar de volta em casa. Nós temos visto nessa noite que fora do Senhor, nossos dons, eles se perdem. Em Deus, nossos dons multiplicam. Fora do Senhor, a gente não abençoa ninguém, gente. Mas no Senhor, nós somos as pessoas abençoadoras. Fora do Senhor, não tem liberdade, é prisão. Mas em Cristo, a gente tem a verdadeira liberdade. Essa campanha, ela não chegou nesse tempo, ela não chegou nesse mês, ela não chegou na tua vida por acaso. Você não está ouvindo por acaso. Você está ouvindo para que algo verdadeiramente seja mudado. E como a própria Bíblia diz, quem convence é o Espírito Santo. É o teu Pai. É como diz, quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver não, gente. Quem já conviveu, quem já sentou na mesa do Pai, sabe que qualquer lugar, qual foi a coisa que Deus tinha ministrado também ao meu coração? Sabe que nada lá fora satisfaz o que você só encontra aqui dentro. Nada, 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 nada. Fama, dinheiro, nada, 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 nada. Status. Feche seus olhos nessa noite. Ore ao Pai agora. Você é filho, você tem identidade. Ele te conhece. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe teu endereço mais do que você mesmo. Ele sabe qual foi a intenção de você ter vindo a esse lugar nessa noite. Ele sabe quem é você no seu secreto. Ele conhece você mais do que você mesmo. E Ele está aqui hoje para dizer para você, meu filho, o seu lugar é perto de mim. Meu filho, o seu lugar é onde o seu talento é utilizado para a glória de Deus. Meu filho, o seu lugar é na mesa. Meu filho, o seu lugar é diante do seu Pai. Meu filho, você tem identidade. Você é filho. Não aceite outro lugar. Não é por merecimento próprio, mas é pela minha graça. Entenda isso. Agradeça ao Senhor, ore a Ele, peça perdão se for necessário. Se você se identificou como esse jovem em alguma área da sua vida, que decidiu viver pelas suas próprias vontades, reconheça agora e diga, Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero alinhar a minha vontade à Tua vontade. Em nome de Jesus,